Olá, boa noite. É um prazer ter vocês aqui conosco. Nós tivemos um probleminha técnico, pedimos perdão, mas já estamos de volta. Você ainda pode continuar compartilhando esse link. Chama mais 10 amigos, chama aí sua família, venha participar conosco. Nós continuamos falando de pais e filhos essa noite, né? E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, né, o amor de um pai por uma filha, que está lá em Marcos 5, 21. Que fala sobre a cura da filha de Jairo. Vamos ler. É um pouquinho grande o texto, mas eu peço que vocês acompanhem e tenho certeza que Deus vai falar com vocês, amém? Diz assim, Marcos 5, 21. E passando Jesus outra vez com o barco para o outro lado, ajuntaram-se a ele muitas pessoas, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos governantes da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo, minha filhinha jaz à beira da morte. Rogo-te, venha e lhe impõe as mãos para que ela seja curada e ela viverá. E Jesus foi com ele e muitas pessoas o seguiram e o apertaram. Agora vamos lá para o versículo 35, que diz assim, enquanto ele ainda falava, vieram alguns da casa do governante da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, por que ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, tão logo ouviu essas palavras, disse ao governante da sinagoga, não temas, crê somente. No versículo 37, diz assim, e ele não permitiu que nenhum homem o seguisse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do governante da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam e pranteavam muito. Ele, entrando, disse-lhes, por que fazes alvoroço e choras? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Ele, porém, tendo feito sair todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E ele, tomando a menina pela mão, disse, Talita, cumi, que traduzindo é, menina, a te digo, levanta-se. E imediatamente a menina se levantou e andava, pois ela tinha 12 anos, e eles assombraram-se com grande espanto. Bem, então, esses versículos, para mim, né, demonstram o grande amor que Jairo tinha por sua filha, né? Trazendo um pouco essa mensagem para o dia de hoje, né, eu fiquei refletindo em uma situação, né, que demonstra o grande amor dos nossos pais por nós. E eu faço parte, né, aqui do Ministério de Geração Vida, né, que trabalha com crianças. E sempre quando nós temos datas comemorativas, né, nós ensaiamos as crianças, né, para se apresentarem. Tipo, Dia das Mães, a gente ensaia para elas virem se apresentar por Dia das Mães. E sempre nós ensaiamos uma coreografia pequenininha. Sendo que, normalmente, as crianças que vêm aqui, as menorzinhas, né, elas não seguem a coreografia, mesmo tendo uma professora ali da frente. Elas simplesmente chegam aqui no altar e ficam paradas, né? Mas se você parar para perguntar para qualquer pai que viu seu filho, mesmo aqui na frente parado, qual que foi a impressão dele, qual que foi o melhor dançarino, com certeza ele vai responder que foi o filho dele, né? Porque o amor de um pai e de uma mãe pelo filho é tão grande que não importa, só o filho de estar aqui na frente, ele já vai achar seu filho lindo e se sentir muito homenageado, né? O amor de um pai faz com que uma mãe nem enxergue os outros filhos, sabe? Só enxergue o dele. E pensando nessa situação que Jairo estava vivendo, eu imagino a angústia que ele estava passando, sabe? Porque ele estava vendo a filha dele na beira da morte. Então, ele não sabia muito bem o que fazer, né? Mas ele teve uma atitude de fé, porque ele logo pensou em Jesus, sabe? Ele não deixou aquela situação paralisasse, mas ele foi ao encontro de Jesus. Chegando lá em Jesus, a passagem diz que ele encontrou grande multidão, sabe? Eu vejo isso como uma dificuldade. Mas eu imaginando que Jairo estava passando ali, eu acredito que ele nem olhou para aquela multidão, sabe? Ele simplesmente prosseguiu, né? Ele foi até Jesus, ele foi até o encontro de Jesus, sem desanimar, sem parar por causa da multidão. E a passagem continua dizendo, né, que Jairo, ele prosseguiu e Jesus topou ir com ele até a sua casa, curar sua filha. Mas, ao mesmo tempo, surge uma outra dificuldade, né? Porque nesses versículos que nós pulamos, porque nós pulamos do versículo 24 para o 35, conta uma outra história, né? Que Jesus, ele é parado por uma mulher, né? Que é curada. Ali acontece um milagre, porque aquela mulher sofria de um fluxo de sangue. Mas, ao mesmo tempo que eu imagino, né? Eu imaginando
ao estudar, eu penso que Jairo, ele olhou para aquela situação, ele ficou feliz pelaquela mulher que foi curada. Ele ficou feliz pelo milagre, por ter presenciado ali um milagre. Mas eu imagino o quanto ele também ficou apreensivo, né? Porque a filha dele estava lá precisando da ajuda dele. O último socorro dele, a única alternativa dele era Jesus. E Jesus ficou ali parado. Eu me imagino naquela situação e eu acho que talvez eu pensaria, eu vou procurar outra solução, sabe? Jesus parou, talvez. Eu pensaria, Jesus teve outro problema, sabe? Jesus teve que socorrer outra pessoa, então talvez eu vou na frente e deixar Jesus para trás, sabe? E essa não foi a opção de Jairo, né? Não diz que Jairo deixou Jesus ali para trás. Ele continuou, ele permaneceu. E mesmo acontecendo isso, enquanto Jesus falava ainda com aquela mulher, ele diz que chegou umas pessoas vindo da casa de Jairo, dizendo que aquela menina já havia morrido, né? Mas mesmo assim, né, Jesus trouxe a paz ao coração de Jairo, dizendo, fique em paz, né? Crê somente, né? Não se apavore, continue crendo. E eles prosseguiram, e mesmo diante de todas aquelas dificuldades, né? Jairo, um pai que estava desesperado, ele conseguiu, ele viu o seu milagre, né? A filha foi curada, graças a Jesus, né? Que trouxe o milagre. E vendo isso, né, eu pude ver o imenso amor, né, de um pai para uma filha. E nada diferencia isso do que nós vivemos hoje, né? Os nossos pais, eu falo até por mim, assim, eu vejo um imenso amor, né, que meu pai e minha mãe têm pela minha vida, sabe? E eles demonstram isso através dos seus atos, às vezes, muitas das vezes, abrindo mão de algo que eles precisam para dar para mim e para minha irmã, sabe? E Jairo, ele fez isso, ele foi lá, ele lutou pela cura da sua filha. E muitas das vezes eu imagino que talvez a filha de Jairo nem saiba do que ele fez por ela, né? Que ela pode ter sido curada e depois ninguém contou, né? De toda essa dificuldade que Jairo passou, sabe? Muitas das vezes acontece com a gente, às vezes nossos pais abrem mão de tantas coisas por nós. Às vezes eles fazem o impossível, né? Por nós, vão atrás do impossível, né? Buscando a Jesus por nós. E nós muitas das vezes não sabemos. Mas eles fazem, sabe? Então eu queria te incentivar, filho, a vocês honrarem os seus pais, sabe? A valorizarem esse amor que eles têm por nós, sabe? Muitas das vezes nós passamos tanto tempo fazendo tantas outras coisas e não valorizando o principal, que é a nossa família. E não valorizando, né, aquilo que nossos pais fazem por nós. Então eu queria te incentivar, né? Honre, ame os seus pais. Muitas das vezes abra mão de alguma coisa para estar com seus pais, para ter tempo de qualidade. E pais, assim como Jairo fez, né? Ele correu atrás, ele foi até Jesus, ele sabia que Jesus era a solução. Continue, né? Muitas das vezes você ora por seu filho há tanto tempo. Continue, não desanime, né? Jairo não parou, independente da multidão ou independente dele ter que esperar em Jesus. Então, continue orando por seu filho, não pare. E filho, se você também ora, né, por seu pai, às vezes seus pais não são evangélicos, ou você busca por uma cura em sua casa, continue também, porque eu tenho aprendido que a oração também é uma prova de amor, sabe? Então, pratique o poder da oração em sua casa, seja canal de bênção para a sua família. Amém? Então, nessa noite nós vamos orar, e eu sei que Deus está nos ouvindo e cuidando de nós. Amém? Vamos orar juntos. Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento em Tua presença. Te agradecemos, ó Deus, por quem Tu és. Obrigada, Deus, pelo privilégio de falar contigo. Obrigada, Deus, por poder te chamar de Pai também, ó Deus, porque Tu és o nosso Pai, Tu tem cuidado de nós, ó Deus. Deus, nessa noite, nós pedimos por pais, ó Deus, que oram pelos seus filhos, que o Senhor, ó Deus, os fortaleça, aumente sua fé, ó Deus. Não deixe que eles desanimem, ó Deus, na oração. Não deixe que eles parem, ó Deus, pela multidão. Não deixe que eles parem, ó Deus, por achar, ó Deus, que o Senhor talvez seja indiferente, esteja preocupado com outras coisas. Não, ó Deus, nós sabemos que o Senhor se preocupa conosco, ó Deus. Também, ó Deus, desperta nós como filhos, ó Deus, a valorizar, a honrar nossos pais, a retribuir, ó Deus, todo o amor que é dado, ó Deus, pelos nossos pais a nós. Que nós venhamos a ser filhos, ó Deus, que honram, ó Deus, que demonstram amor, ó Deus, que ajudam, ó Deus, em nossos lares, ó Deus. Nos fortaleça, ó Deus, nos ajude a ser melhor a cada dia. Porque sem Ti, ó Deus, nós não conseguimos, ó Deus, mas nós sabemos que o Senhor está conosco, nos ajudando a cada dia. Muito obrigada, Deus, por esse momento. Obrigada, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém.
Amém, boa noite para você que está assistindo a gente. É muito bom ter você aqui junto com a gente. Filhos, fiquem ligadinhos porque tudo que tem sido falado aqui foi muito impactante. Eu estou agora com aquela galerinha que fica atrás das câmeras aqui. Eu tenho estado presente em todas as lives e eu tenho sido muito abençoada por tudo que tem sido dito aqui. E hoje eu queria compartilhar com vocês, queria só fazer um breve comentário que quando eu estou estudando a Bíblia eu viajo muito. Estava até conversando com a Carol hoje a respeito de algumas coisas que eu estava pensando. E queria compartilhar com vocês um versículo que fica lá em Provérbios. E, na verdade, eu queria dizer que, primeiro, eu já tinha lido a respeito de alguns versículos que falavam a respeito de pais e filhos em Provérbios, né? Coincidentemente não, porque acredito que o Espírito Santo não faz nada por acaso, né? E ele já tinha colocado no meu coração que eu falaria a respeito disso. E eu voltei a ler a respeito disso e eu comecei a pensar, sabe? Nossa, Provérbios é um livro tão legal. Às vezes eu costumo ler assim, quando até tem outras coisas para ler, mas já vou ler Provérbios. E aí algo me chamou a atenção porque eu me lembrei que quem escreveu esse livro foi Salomão. E algo me levou até o capítulo 1 de Provérbios e a primeira frase que diz lá é: esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. E aí, quando eu li essa frase, eu pensei, cara, Salomão foi filho. Que engraçado, né? Porque a gente nunca para prestar atenção nessas coisas assim, muito simples. E a respeito desse tema de pais e filhos, eu pude perceber que Salomão era filho e ele deu vários conselhos a respeito disso. Um deles eu queria compartilhar com vocês. Fica aqui ainda no primeiro capítulo, no versículo 8. Meu filho, preste atenção à correção de seu pai e não deixe de lado a instrução de sua mãe. O que aprender com eles será a coroa de graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço. Sabe, eu acredito que Salomão foi direcionado por Deus e o objetivo do livro também está escrito nesse capítulo, né? Que a finalidade dele é de ensinar, dar sabedoria e instruir aqueles que são simples, que têm pensamentos simples, e também ensinar os jovens em qual caminho seguir e como se deve andar. E o mais engraçado é que, trazendo para os dias de hoje, eu comecei a me lembrar que Salomão ele foi marcado por ser um homem sábio, o homem mais rico. E a gente, por viver nessa época, né, a Letícia falou muito bem aqui a respeito de tecnologia, de coisas que podem ser ensinadas aos nossos pais, aprendidas por eles, a gente acha que a gente sabe muita coisa, né? Muitas das vezes a gente despreza os conselhos dos nossos pais, a gente despreza alguma palavra que eles deixam pra gente, algum alerta, porque a gente vive numa época em que a gente tem informação o tempo todo, em que a gente acha que a gente já sabe de tudo. Na verdade, acho que todos os filhos desde sempre acham, né, numa certa idade, que já sabem de tudo. E o Espírito Santo, ele é perfeito em tudo aquilo que ele faz e ele chamou minha atenção, porque eu acho que isso não é algo que a gente não saiba ou que você nunca tenha ouvido falar. Que é importante que você escute os seus pais, que é importante que você ouça todos os conselhos e as orientações que eles dão. Mas ele me chamou a atenção porque existem coisas ao longo do tempo que a gente já passa a não dar mais importância, ou que a gente acaba esquecendo, sabe? E ele é perfeito até nisso, porque ele acaba nos alertando que a gente nunca deve esquecer aqueles que um dia também foram filhos. E tudo que eles falam para nós é como se fosse um atalho para o sucesso, sabe? Porque o seu pai, ele já foi filho, ele já passou por muitas fases que você já passou ou vai passar. Então, ele sofreu coisas, ele passou por coisas, ele errou. E muitas das vezes, quando você passa pela mesma situação, ele vai te aconselhar para que aquilo não aconteça com você, ou ele vai te aconselhar para que você já tenha ali a receita do sucesso, o segredo de como agir, sabe? E muitas das vezes a gente esquece
de ouvir os nossos pais, ou a gente não dá tanta importância aos conselhos. E, sabe, todas as vezes que eu tenho uma mensagem a passar para alguém, isso acontece muito nos nossos ensaios do Paracleto, a gente compartilha mensagens e geralmente essas mensagens, elas me impactam primeiro, porque de verdade, ao longo de toda a minha vida, eu lembrei de vários momentos em que eu ignorei ou que eu não dei tanta importância ao que os meus pais disseram. Mas é por causa deles que eu sou essa mulher que eu me tornei hoje, é por conta deles que tudo que eu sou, tudo que eu sei, me fez ser essa pessoa que eu acredito que eles tenham orgulho de mim, né? E eu espero que eu dê esse orgulho para eles também. E o meu intuito nessa noite é fazer com que você pense se você tem dado prioridade às palavras dos seus pais. Eu acho que muitos filhos hoje em dia também não dialogam com seus pais, né? Porque os nossos pais, eles não nascem sabendo ser pais. Assim como um dia nós também vamos ser pais e nós não fazemos a mínima ideia de como é. Mas quando a gente estiver nesse lugar, a gente vai saber. E às vezes eles tentam fazer algo a nosso respeito, querendo acertar. Às vezes é do jeito deles. E muitas das vezes a gente fica chateado, fica indignado. Poxa, por que meu pai fez isso? Por que minha mãe fez aquilo? Mas se a gente tivesse o hábito de dialogar, sabe, com eles, de conversar, trocar ideias mesmo, eu acho que o diálogo, ele abre as mentes, ele abre ideias, ele dá caminho a novas direções. E juntos vocês podem chegar, sabe, num consenso, num acordo. O seu pai pode entender aquilo que você está sentindo, você pode entender um pouco mais daquilo que ele está sentindo, sabe? Isso é importante, é muito importante que você vive em harmonia com seus pais, porque, como foi falado aqui, a instrução deles é como uma coroa de graça em sua cabeça e um colar de honra no seu pescoço. São enfeites que deixam você mais belo, sabe? E eu acredito que os nossos pais, eles queiram ver a gente assim dessa forma, e eles queiram ver que a gente esteja bem, que a gente entendeu aquilo que eles querem para nós, o propósito, sabe? Que Deus coloca na vida deles para que eles tenham para nós. E nessa noite o que eu queria mesmo é fazer com que você pense, sabe? A respeito daquilo que o seu pai tem te dito, a respeito daquilo que a sua mãe tem te chamado a atenção, e que você reflita, que você converse com eles, que você dê atenção ao Espírito Santo quando ele te lembrar, quando ele te alertar a respeito dos seus pais. E agora eu quero orar com você para que nós possamos continuar a live. Amém, Paizinho. Eu te agradeço porque estamos aqui, Pai. Te agradeço por esse momento. Eu te exalto, Pai, e te engrandeço porque Tu és um bom Pai, Senhor, para nós também. Nós não queremos, Senhor, ser como filhos ingratos, filhos insensatos, Deus, que, como diz a Tua palavra, desagradam aos pais, Senhor. Nós queremos ser, Senhor, como aqueles que dão alegria, Pai. Aqueles filhos que são sábios, que dão alegria aos pais, que dão orgulho, Senhor. Nós não queremos, Senhor, nem um minuto desviar, Senhor, dos conselhos. Não queremos nem um minuto, Senhor, desviar, Senhor, dos planos que os nossos pais têm para nós. Porque sabemos que muitas das vezes, Senhor, é o Senhor quem instrui a eles, Senhor. É o Senhor quem os orienta. Espírito Santo, que o Senhor possa nos guiar, que você possa nos lembrar a cada minuto do quanto eles são importantes para nós, do quanto eles cuidam de nós, como já foi falado aqui, do esforço que eles fazem por nós, Senhor, para que nós possamos nos tornar quem somos, para que nós possamos chegar onde nós estamos, Pai. Que nós possamos honrar os nossos pais, Senhor, que nós possamos, Senhor, ser pais, Senhor, bons, Deus, possamos ser pais, Senhor, cheios do Teu Espírito Santo, Pai, que possam continuar, Senhor, a construir famílias, Deus, em harmonia, famílias, Senhor, que Te agradem, Pai, que Te façam sorrir. Muito obrigado por tudo, Pai. Amém. Amém. Boa noite. Eu estou aqui agora com uma filha, mas uma filha casada. Recentemente, com o início dessa pandemia, eu fiquei afastada do meu emprego junto com o meu esposo.
E foi a primeira situação como esposa que eu fiquei angustiada, que eu me senti aflita, que eu não sabia como agir. Eu acho que na verdade ninguém sabia ainda como agir diante dessa situação. E por muitos dias eu fiquei com meu coração muito angustiado. E eu levantava e deitava e essa angústia ela não saía do meu peito. E nesse período eu lembrei da minha mãe. Eu lembrei que quando eu acordava de manhã, desde muito pequena, eu ouvia ela lendo a palavra do Senhor e orando, ou então antes de dormir. E ela nunca me ensinou isso, mas eu vi. As atitudes dela me ensinaram isso. E como uma filha casada, eu levei para mim e eu comecei a meditar antes de dormir. E eu parei em Filipenses 4, que dizia assim: tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprendam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações. E o Deus que nos dará paz estará com vocês. Depois que eu meditei nessa palavra como esposa, eu pude acalmar o meu coração, porque a minha visão sobre os problemas que estavam me afligindo mudaram. Eu parei de ver uma despensa vazia e comecei a ver alimentos naquela despensa. Eu parei de ver contas chegando e eu comecei a ver a provisão chegando para pagar essas contas. Eu parei de me preocupar pelo fato de eu e meu marido estarmos em casa e começar a agradecer porque nós estávamos seguros por estar em casa. E tudo isso aconteceu porque eu tive um exemplo na minha família. Eu tive a minha mãe como exemplo com as suas atitudes. E por isso eu lembrei, depois de muito tempo, e pude acalmar o meu coração. Talvez você hoje esteja angustiado, esteja aflito, porque como provedor da sua casa, você não tem o que prover. Talvez você esteja aflito porque como mãe, você não tem o alimento do seu filho, ou porque como filho você está vendo seus pais preocupados. Mas se você meditar nessa palavra, você vai ter motivos para ser feliz. Você tem que meditar e se alegrar naquilo que o Senhor te ensinou. E é por você que eu gostaria de orar hoje. Amém? Amém, Senhor. Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque nós temos motivos para ser gratos. Nós temos uma vida, nós temos uma família. Senhor, eu te agradeço, ó Deus, porque o Senhor não nos deixa desamparados, ó Deus. Senhor, eu oro, ó Deus, por essa pessoa, ó Pai, que não sabe como vai ser o dia de amanhã. Não sabe, ó Deus, como vai prover o alimento na sua família. Não sabe como vai, Senhor, prover com as contas, ó Pai, do seu lar, ó Pai. Talvez essa pessoa esteja com o coração angustiado, Deus, como eu já estive, ó Deus. Mas eu te peço, ó Deus, que o Senhor lembre essa pessoa, que o amanhã pertence ao Senhor e que ela possa se alegrar com o hoje, com o que ela tem hoje, com a vida que ela tem hoje, com a família que ela tem hoje, ó Deus. Senhor, que possamos, ó Pai, nos alegrar porque somos teus filhos, ó Pai, e isso nos basta, ó Deus, e isso é motivo, Senhor, maior para, Senhor, termos alegria, ó Pai. Senhor, eu te agradeço, ó Pai, Senhor, porque mesmo em momentos difíceis, o Senhor não tem nos desamparado, ó Pai, o Senhor tem nos fortalecido. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor fortaleça essa pessoa, ó Pai, Senhor, que está enfraquecida, está assistindo, ó Deus, desse culto, ó Pai. Senhor, que o Senhor alegre essa pessoa que está triste, ó Pai. Senhor, que o Senhor dê ânimo àquela pessoa que o Senhor não enxerga mais solução para os seus problemas, ó Pai. Porque o Senhor é a solução e o Senhor é a alegria, ó Pai. Senhor, somos gratos por isso. Amém. Olá, que bom ter você aqui conosco. Fico muito feliz.
Hoje o Espírito Santo, ele palestrou no meu coração sobre filhos cooperadores de propósitos. E mediante isso, né, ele me levou lá em Gênesis capítulo 6, versículo 9, que diz assim: esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. E lá no capítulo 7 diz assim: então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Novamente, então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra, todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Também gostaria que você fosse comigo lá no capítulo 9, versículo 12, que diz assim: e Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. O meu arco, que coloquei nas nuvens, será o sinal da minha aliança com a terra. Quando nós recebemos o convite, né, eu fiquei muito nervosa, mas aí logo o Espírito Santo falou a respeito do que ele queria palestrar, né, do que ele queria me usar falando a respeito disso, sobre filhos cooperadores. Dos exemplos que ele me levou a respeito de ter vivenciado isso foi que nessa pandemia nós quase perdemos o nosso pai. Eu sou a segunda filha, né, de 3 filhas, e dentro disso nós vivemos esse propósito. Como assim, Lohana? Por exemplo, Noé, ele recebeu um propósito de construir a arca, porque Deus, ele havia dito a ele que iria matar todos os seres vivos daquela terra pelo pecado daquele povo, né? E a gente vê, nós estamos em um cenário assim. Por que não você, filho, ser cooperador disso? Como assim, Lohana, se o propósito foi dado a Noé? Eu acredito que, como ser humano, todo mundo, né, tem os seus momentos de cansaço, tem os seus momentos de desânimo, tem aqueles dias que você quer levantar, que você não quer nem levantar da cama, na verdade. E aí eu fico pensando sobre todas as tarefas, sabe, dentro daquela arca, de cuidar de todos os animais. Eu tenho um cachorro, é muito difícil de cuidar de um, tu imagina de muitos bichos dentro daquela arca. Odores, sabe, comidas que tinham que colocar ali. E não só, Deus fala também que não só os filhos, mas as noras também de Noé, né, entrariam naquele lugar. E aí reflete muito essa questão do que eu passei com a minha família. Nessa pandemia, meu pai ele ficou com 75% dos pulmões, né, comprometido. E a esperança, na verdade, só era Jesus para nossa família. E eu me lembro que só quem chegava perto do meu pai era o meu cachorro e minha mãe, porque a gente não poderia chegar pelo fato de ter um distanciamento. Mas chegou um momento que minha mãe ela ficou tão exausta, tão cansada, que nós entramos em ação, as 3 filhas e os 3 genros. E isso me fez, sabe, pensar muito a respeito desse propósito. O propósito talvez fosse para a vida dos meus pais, mas que talvez não se cumpriria se nós não estivéssemos ali. Eu queria falar com você que momentos de cansaço, dias de não querer fazer nada, é normal, mas que nós não podemos nos prostrar diante desses dias. E saber também que você, filho, pode ser sim um cooperador de propósito. Os filhos de Noé, eles não estavam ali simplesmente porque Noé foi chamado, né? Eles poderiam sim não fazer nada, porque o propósito foi dado a Noé. Mas eu acredito que como todo um filho tem um amor por seu pai, ainda que não esteja com vontade, faça. Eles fizeram isso. E eu acredito que a passagem, ela não nos relata nenhuma morte de nenhum animal. Então eu acredito que houve uma cooperação entre a família. E eu gostaria, filho,
de te chamar para essa cooperação. Seja cooperador. Hoje nós somos casadas, 3 filhas, mas nós nunca esquecemos dos pais, do que eles fizeram por nós. E uma das coisas que o Espírito Santo falou ao meu coração para você, pai, que a tempestade, ela não é um lugar de morada, ela é um lugar de passagem. E depois de toda a tempestade vem um arco-íris. E os filhos, né, a família de Noé só pôde compartilhar, só pôde firmar essa aliança depois que passou por essa tempestade. Gente, eu queria te dar essa esperança, sabe? Eu queria que você tivesse essa firmeza no coração de vocês. Deus está passando com vocês. A diferença de muitas das vezes a gente estar numa tempestade é se Deus está conosco ou se a gente chegou até ela. Mas na verdade, a maioria delas, Deus está com você. Deus está querendo firmar uma aliança com você. Então eu gostaria nesse momento de te encorajar. Não esqueçam dos seus pais. E depois dessa tempestade, desses dias difíceis que nós passamos, nós ficamos muito mais firmes, nós ficamos muito mais fortes, nós nos achegamos muito mais aos nossos pais, porque a gente começa a pensar em tudo aquilo que eles fizeram por nós. Assim como a Ellen falou, quantas coisas até hoje, nos dias de hoje, mesmo não tendo obrigação, eles abrem mão para satisfazer o desejo do nosso coração. Pai, continua firme, continua orando, intercedendo pelo seu filho, na certeza de que um dia sim, ainda depois de casado, ainda depois de ter sua família, ele continuará sendo um cooperador do seu propósito. Amém? Senhor, te louvamos, te engrandecemos, te agradecemos, Jesus, porque a família é o bem mais precioso que nós temos. Senhor, nada, Senhor Deus, nada supera, Senhor Deus, o fracasso de uma família, Senhor. Deus, e nós queremos, ó Deus, nesse momento, interceder por aquelas famílias, pelos pais, ó Deus, que não têm filhos, ó Deus, comprometidos, ó Deus, rendidos a Ti. Sem Espírito Santo, que Tu venhas, ó Pai, visitar cada familiar, Jesus, desse bairro, Senhor Deus, de Duque de Caxias, ó Deus, mudando, Senhor Deus, todo o cenário, Deus, que os olhos deles conseguem enxergar, Deus, dentro das suas casas. Espírito Santo, Tu és um bom amigo, Tu és aquele amigo bem presente no tempo de angústia, de tribulação. Tu tens, Senhor Deus, todo o poder, Jesus, de garantir, Jesus, a felicidade dessa família. E, Senhor Deus, eu não estou dizendo de algo que eu escutei, mas de, Senhor Deus, um momento que eu vivi juntamente com os meus pais. E hoje, Senhor Deus, nós podemos, ó Pai, te agradecer, provar, Jesus, não por aquilo que meus olhos viram, Deus, mas de ter andado contigo, Senhor. Eu não falo, Jesus, de uma fé, de uma esperança, Espírito Santo, que me contaram, mas, Jesus, de momentos, ó Deus, que nós andamos contigo. Senhor, muito obrigada, Jesus, porque depois dessa tempestade, nós podemos, ó Deus, até mesmo no decorrer dela, olhar para Ti, porque o Senhor não é, Jesus, uma de nossas opções, o Senhor é a nossa única escolha, o Senhor é a nossa única opção, Jesus. Muito obrigado por seu socorro bem presente no tempo de angústia. Muito obrigada, Jesus, por se fazer presente. Muito obrigada, Pai, porque nós conseguimos te enxergar. E assim como a Alana bem disse, Jesus, parar de olhar, Jesus, para os problemas e enxergar que Tu és a única solução que precisamos. Pai de amor, muito obrigada. Eu te peço, Espírito Santo, levanta, Senhor Deus, acorde, Senhor Deus, no coração de jovens, ó Deus, filhos cooperadores, filhos que amem os pais, Senhor, que de alguma maneira, Deus, retribua de alguma forma, Deus, todo o carinho, todo o cuidado, Senhor Deus, toda a renúncia, Deus, que eles, ó Deus, fizeram por nós. Espírito Santo, te agradeço em especial pelos meus pais. Senhor, se estou aqui, Jesus, é porque eles, muitas das vezes, foram e são, Jesus, exemplos, ó Deus. Senhor, se eu, Jesus, quis construir a minha família, é porque eu vi exemplo dentro do meu lar. Senhor, muito obrigada, Pai, que eles possam, ó Deus, olhar para Ti e saber, Jesus, que eles cumpriram, ó Deus, com êxito, ó Pai, toda a nossa criação. Senhor, que esses pais que estão nos escutando, que eles possam saber que, Senhor Deus, nem sempre um resultado, Deus, é sinônimo daquilo que eles deixaram de fazer. Senhor, acalente, Deus, o coração desses pais que muitas das vezes não tem o resultado bom de um filho,
mas, Senhor Deus, na certeza de que o Senhor está cuidando, moldando, Senhor Deus, Senhor, libertando os jovens filhos, ó Deus. Senhor, em Teu nome eu te peço, Pai, visite, Senhor Deus, o lar de pessoas, ó Deus, que estão clamando, Jesus, por a intervenção do Teu Espírito, ó Pai. Senhor, eu te louvo e te engrandeço na certeza de que Tu és fiel para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Muito obrigada, Jesus. Amém. Amém. Boa noite. É um prazer estar aqui para falar a respeito de famílias. E tudo que as meninas falaram e tudo que a gente ouviu em todas essas terças que a gente está falando a respeito de família aponta para o fato de que Deus ama famílias. E nos últimos anos eu estive envolvida com muitas amigas que casaram, né? Algumas delas estão aqui, com outras que estão planejando casamentos. E eu sempre ouvia testemunhos a respeito dos milagres que Deus fazia nesse período da vida de uma pessoa em que ela está planejando se casar. E os testemunhos sempre vinham acompanhados dessa frase, Deus realmente ama famílias. E tudo isso que a gente ouviu, né, mostra que diversas passagens da Bíblia apontam para esse fato. E não é simplesmente por causa da manifestação do poder de Deus em relação a famílias, mas porque as famílias estão envolvidas no plano de Deus para nós. Quando a gente lê Gênesis capítulo 1 e 2, nós vemos que tudo começou, né, com a construção de uma família. O homem foi criado e Deus viu que não era bom que ele estivesse só, então Deus cria a mulher, uma ajudadora, né, o primeiro casamento. Se a gente segue na história, a gente encontra Noé, que a Lohana falou aqui. E Noé era justo, mas Deus não salvou apenas Noé, Deus salvou a família de Noé. Se você caminha mais um pouco na palavra, você encontra Abraão, que recebeu uma promessa, e a promessa de Deus para Abraão não era simplesmente para ele, mas tinha a ver com a construção de uma família. Era uma promessa para a família de Abraão, e lá em Gênesis 12:3, a Bíblia diz que Deus diz para Abraão que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então não foi uma promessa só para a família de Abraão, mas foi uma promessa que se estendeu para todas as famílias da terra. E quando Paulo ele escreve aos Romanos, ele fala aos gentios, né, que o desejo de Deus era salvar os gentios para que juntos aos judeus eles formassem uma família, a família multiétnica de Abraão, que é a igreja. E se a gente vai lá para o final em Apocalipse, nos últimos capítulos, nós vemos que tudo aponta para um casamento de Cristo e a sua igreja. E que quando isso acontecer, Deus habitará entre o seu povo e nós seremos a grande família de Deus. Então a palavra o tempo inteiro aponta para o fato de que Deus ele planeja famílias, ele ama famílias e todas as coisas apontam para um casamento de Cristo e da sua noiva. E todas as vezes que Deus ele constrói algo, Satanás ele quer desconstruir esse algo. E uma vez que Deus quer construir famílias, Satanás ele quer desconstruir famílias. E é isso que a gente vê quando a gente olha para a sociedade ao nosso redor, famílias sendo desconstruídas. Mas não é algo surpreendente, porque a palavra aponta para isso também. Quando os fariseus questionam Jesus a respeito dos sinais dos fins dos tempos, lá em Lucas 17, uma das coisas que Jesus diz para eles é que seriam dias como os dias de Noé, em que as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. E esse casavam-se e davam-se em casamento vai além de muitas pessoas casando. Tem a ver com uma mesma pessoa casando várias vezes, ou seja, a pessoa casa, se divorcia novamente. E isso é algo que a gente vê na nossa sociedade. O divórcio, ele representa uma quebra de aliança. E quando a gente fala de um contexto de família com filhos, a quebra de aliança ela tende a gerar orfandade. Hoje nós somos uma geração de muitos órfãos de pais vivos. Exatamente isso é derivado dessa quebra de aliança que gera essa orfandade. E esse filho órfão, ele tende a reproduzir esse padrão quando ele cria uma família, ou então ele tende a querer criar um novo padrão de família, que é o que a gente vê na nossa sociedade. E o nosso papel como igreja não é ficar gritando contra essas pessoas, dizendo que elas estão erradas, mas é fazer exatamente o oposto disso, porque se essas famílias estão sendo desconstruídas, o nosso papel é edificar famílias de acordo com o que a Bíblia diz, porque o objetivo do casamento é apontar para Cristo e sua noiva. Quando Paulo ele fala aos Efésios, ele diz que a mulher ela deve se submeter ao marido como a igreja se submete a Cristo, e que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Porque esse é o objetivo do casamento, apontar para Cristo e a sua noiva, apontar para um casamento que ainda está por vir.
Então, uma vez que a igreja entende isso e ela constrói esse tipo de família, os filhos que são gerados nesses casamentos, eles tendem a reproduzir esse padrão. E aí a gente cria um novo padrão, um padrão de acordo com o que Deus planejou para nós. E eu entendo que muitas das coisas que a gente falou aqui durante todo esse tempo são coisas que muitos de nós já sabemos, mas que muitas vezes a gente não coloca em prática. E eu entendo que hoje a gente precisa sair um pouco mais da teoria de você ama sua mãe, eu amo sua mãe. E o que a gente faz para expressar esse amor? E eu acredito que a gente precisa hoje ser mais intencionais nos nossos relacionamentos com os nossos familiares. E eu queria dar uma dica prática que eu aprendi em um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, do autor é Gary Chapman. E nesse livro ele fala sobre as linguagens do amor, que é a maneira que cada pessoa se sente amada. Cada um de nós se sente amado de uma maneira diferente. E às vezes a gente acha que dizer eu te amo é suficiente, mas não vai ser suficiente para todas as pessoas, embora isso seja importante, porque algumas pessoas se sentem amadas através de outras formas que não são as palavras. Então eu vou resumir o que o livro fala rapidamente. As 5 linguagens do amor são o toque físico, que é aquela pessoa que se sente amada através do toque, através de beijo, abraço, carinho. Tempo de qualidade, que é aquela pessoa que se sente amada quando alguém oferece um tempo para ela, então senta para conversar com ela, chama ela para sair. Uma pessoa que precisa ser ouvida e que se sente amada quando é ouvida, né? Em geral são essas pessoas que odeiam quando você está perto dela e fica mexendo no celular, que é uma pessoa que gostaria de ter a sua atenção, de ter o seu tempo e que se sente amada por isso. Palavras de afirmação, que são aquelas pessoas que se sentem amadas através de palavras, né, e que vai além de um eu te amo, né, são aquelas pessoas que se sentem amadas quando são elogiadas, quando são incentivadas, né, as palavras fazem muita diferença para essas pessoas, e eu acho que essa é uma linguagem que nos ajuda a melhorar as nossas relações, porque ela mostra que, ao mesmo tempo que uma pessoa ela pode se sentir muito amada com palavras positivas, as pessoas que têm essa linguagem do amor, elas se sentem muito mal com palavras negativas. Então, se você, por exemplo, se a sua mãe, né, tem essa linguagem do amor como uma linguagem do amor, é importante você saber que você precisa ter cuidado ao falar com a sua mãe, porque você pode expressar muito amor ou você pode fazer o totalmente contrário, porque para essas pessoas acaba que tudo é muito intensificado. A 4ª linguagem do amor é presentes, né, mas não pelo valor monetário do presente, mas pelo valor sentimental. São pessoas que se sentem amadas quando você compra alguma coisa para ela que tem a cara dela, porque ela entende que você pensou nela para dar aquele presente para ela, né? E não precisa ser nada caro, mas alguma coisa que faça com que ela entenda que você pensou nela, lembrou dela, né? Trouxe alguma coisa de viagem porque você lembrou dela. E a última linguagem do amor é o serviço, que é exatamente isso, uma pessoa que se sente amada quando você oferece algum serviço para ela. Às vezes a pessoa tem muita coisa para fazer e aí você diz, olha, não precisa fazer isso porque eu já fiz para você. São pessoas que se sentem amadas assim, e eu costumo dizer que é a linguagem do amor da maioria das mães, né? Qual mãe que não se sente muito amada quando não precisa pedir para o filho lavar a louça porque já lavou? E essa é a linguagem do amor da minha mãe. Eu já sabia que era, né, pelo tempo que eu conheço ela, mas um dia eu falei para ela, mãe, olha só, essas daqui são as 5 linguagens do amor, qual é a sua? E aí ela falou que era serviço. Como filha, é óbvio que a gente sabe que é a nossa obrigação arrumar a casa, lavar a louça, etc. Mas uma vez que eu entendi que essa era a linguagem do amor da minha mãe, eu não varria mais a casa porque tinha que varrer, mas porque eu sabia que eu ia estar expressando amor para minha mãe. E que a minha mãe ia estar se sentindo amada porque eu varri a casa. Então hoje eu digo para minha mãe que eu a amo, mas mais do que eu te amo, eu digo para ela, mãe, você precisa que eu faça alguma coisa? Porque eu sei que dessa forma minha mãe se sente amada. Então, é uma coisa que a gente é simples e que a gente pode ser intencional, sabe? Eu decidi que eu ia amar a minha mãe. Não é mais só eu falar, mãe, eu te amo, mas é eu fazer alguma coisa que vai fazer com que a minha mãe se sinta amada. E lá em 1 João, no capítulo 3, na primeira carta de João, João diz que o nosso amor não seja só de palavras, mas que seja de ações. Então, que isso comece dentro da nossa casa, porque uma vez que a gente conseguir estabelecer isso dentro das nossas famílias, aí a gente vai conseguir estabelecer isso no contexto de igreja. E lá em Gálatas, no capítulo 5, o apóstolo Paulo fala a respeito do fruto do Espírito. E ele fala sobre o amor, a alegria, a paz, paciência. E a realidade é que se a gente olha para o mundo, para pessoas não cristãs, existem pessoas alegres no mundo, existem pessoas que amam, existem pessoas que têm paz,
Então, a gente entende que, na verdade, quando a gente fala de fruto do Espírito, a gente está falando de algo num nível mais intenso. Então, quando a Alana leu, Filipenses, que Paulo fala a respeito da paz, e a paz que é um fruto do Espírito, ela não é uma paz qualquer, ela é uma paz que excede todo o entendimento. É uma paz que só sentem aqueles que vivem no Espírito e que é uma paz que você está no meio da tempestade, nem você entende como é que você está sentindo paz, mas você está sentindo paz, porque ela excede todo entendimento. Porque ela não tem a ver com o que acontece ao seu redor, mas ela é um resultado da obra do Espírito em você. A alegria, que é um fruto do Espírito, não é simplesmente estar alegre de vez em quando, mas é estar contente em toda e qualquer situação, como Paulo também disse aos Filipenses. E o mesmo serve para o amor. Muitas pessoas se amam, muitas pessoas dizem eu te amo, e se isso é tudo que a gente faz pelas nossas famílias, a gente está fazendo o mesmo que todo mundo faz. Mas quando o amor é um fruto do Espírito em nós, ele não é simples, ele não é medíocre, ele é um amor extraordinário, porque ele não vem de nós, mas ele é um resultado da obra do Espírito em nós. Então, que esse seja o tipo de amor que a gente expressa pelos nossos pais, que esse seja o tipo de amor que os pais expressam pelos filhos. Porque eu entendo que a gente acostumou a fazer o mínimo, a gente acostumou a fazer o básico. Mas não é esse o padrão de pessoas que têm o Espírito Santo. E uma vez que a gente começar a viver de forma sobrenatural e oferecer amor de forma extraordinária, a sociedade e as famílias que são desconstruídas porque elas precisavam encontrar uma nova maneira de construir famílias, elas vão olhar para nós e aí elas vão ver, é aquele tipo de família que eu quero ter. Então, essa noite eu gostaria de te encorajar a ser intencional na sua maneira de amar, na sua maneira de cuidar dos seus, na sua maneira de obedecer. Você que é filho, descobre qual é a linguagem do amor da sua mãe, do seu pai, e expresse amor para eles da maneira que eles realmente se sentem amados. Amém? Gostaria de orar. Pai, em concordância com tudo que já foi orado aqui, eu gostaria de orar baseado no que Paulo diz aos Romanos no capítulo 12. Eu gostaria de te pedir, Deus, que as nossas famílias não estejam moldadas de acordo com o padrão desse século, mas que nós tenhamos a nossa mente renovada, Deus, para que sejamos transformados e para que as nossas famílias experimentem a Tua boa, perfeita e agradável vontade, Deus. Eu te peço que o Senhor nos ajude, Senhor, a termos o fruto do Espírito em nós, Senhor, a amarmos de maneira extraordinária, a nos alegrarmos, Senhor, a sermos fiéis e bons, Senhor, de uma maneira que o mundo nunca viu, Deus. E que isso faça com que as pessoas enxerguem em nossas famílias, Senhor, um modelo que eles querem copiar, Deus. Eu te peço, Deus, por casamentos que apontem para Cristo e sua noiva, Deus, e que nós, como igreja, Senhor, saibamos nos relacionar dentro de nossas casas, Deus, para que isso possa se estender, Deus, para todos os nossos relacionamentos, Deus. Eu te peço que o Senhor nos ajude para que sejamos intencionais na nossa maneira de amar, Deus. Que o nosso amor não seja só de palavras, mas de ações. Que nós sejamos filhos melhores, Deus, que nós construamos algo sólido dentro das nossas casas, Deus, que nós possamos edificar famílias, Deus, da maneira que o Senhor planejou para nós, Deus, e que o mundo, Deus, possa querer ter isso que nós temos, Deus, que é um fruto, Deus, que é um resultado da obra do Espírito Santo em nós. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já falou até aqui, Deus, e nós te pedimos, Deus, que tudo isso se torne uma realidade dentro das nossas casas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu gostaria de te convidar agora a contribuir, se você sentir o desejo no seu coração. Vai aparecer aí na tela o nosso QR Code, então você pode apontar o seu celular e contribuir com o que você desejar. E nós gostaríamos também de fazer um convite para você, para o nosso culto de domingo à noite, que a gente vai finalizar todo esse tema a respeito de família. Nós vamos falar a respeito de paternidade. Vai ser um culto de jovens e adolescentes, mas nós convidamos você, venha, traga sua família e faça a sua inscrição e a inscrição da sua família, e vai ser um tempo muito especial para nós. E, por último, eu gostaria de te convidar para continuar nos acompanhando nas redes sociais. Então, se você ainda não segue a nossa página do Facebook, curte lá, segue o nosso perfil no Instagram e se inscreva no nosso canal no YouTube. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, e que a partir de hoje nós possamos viver algo extraordinário.